Existe uma história que poucos conhecem. Uma história sobre um homem que tinha tudo, menos humanidade. Um médico brilhante que curava corpos, mas desprezava almas. Hoje vou revelar como o orgulho pode levar à queda mais profunda, e como dessa mesma queda pode nascer a redenção mais poderosa. Esta é a jornada de Exu do Lodo. Se você acredita que ninguém está perdido para sempre, fica comigo até o final. E se esta história tocar seu coração, deixa aquele like e se inscreve no canal Revelações da Alma. Há séculos atrás, em Amsterdã, nasceu um menino chamado Maurits van der Al. Desde cedo demonstrou um talento extraordinário para a medicina. Suas mãos pareciam abençoadas, cada diagnóstico era preciso, cada cirurgia perfeita. Aos 20 anos, já era considerado um prodígio. Aos 30, era o médico mais requisitado da Europa. Mas havia um problema. Um problema que sua mãe, Esther, enxergava com clareza. Esther era uma mulher simples, de coração imenso. Ela abria sua casa para os doentes que ninguém queria ajudar. Preparava chás, fazia curativos, oferecia palavras de conforto. Para ela, curar era um ato de amor, não de comércio. E ela tentava ensinar isso ao filho. Mas Maurits seguiu outro caminho. A cada elogio que recebia, seu coração endurecia um pouco mais. A cada fortuna que acumulava, sua empatia diminuía. Ele passou a acreditar que a medicina era uma arte reservada apenas para quem pudesse pagar. Os pobres, ele os chamava de o lodo do mundo, seres indignos de seu talento. Imaginem a dor de Esther, ver o filho que ela criou com tanto amor se transformar em alguém tão frio, tão cruel. Maurits construiu um hospital magnífico. Colunas de mármore, salas luxuosas, equipamentos importados. Chamavam aquele lugar de Templo Branco. Mas sabe quem entrava lá? Apenas reis, nobres, banqueiros. Gente com ouro suficiente para comprar a esperança. Enquanto isso, Esther continuava orando. Todas as noites, ela rezava para que o coração do filho amolecesse. Jejuava por ele, chorava por ele. Mas Maurits estava ocupado demais contando moedas e recebendo aplausos. E então, Esther adoeceu. Ela esperou. Esperou que o filho viesse visitá-la, que lembrasse da mulher que o trouxe ao mundo. Mas ele nunca apareceu. Estava ocupado operando um duque, negociando com um rei, expandindo seu império de indiferença. Esther morreu sozinha. Bem, não completamente sozinha. Ao seu redor estavam mendigos, crianças de rua, todos aqueles que ela havia ajudado quando ninguém mais ajudaria. Foram eles que seguraram sua mão. Foram eles que cantaram para ela. Seu último desejo? Que Maurits despertasse para a verdade. Mas esse despertar viria tarde demais. Anos depois, já velho, Maurits contraiu uma febre estranha. Nenhum médico conseguia diagnosticar. Nenhum remédio funcionava. Era como se seu próprio corpo estivesse cobrando a conta de uma vida inteira de frieza. Ele tentou tudo. Gastou fortunas em tratamentos experimentais. Consultou os melhores especialistas do mundo. Mas nada adiantava. E pela primeira vez na vida, o grande Dr. van der El sentiu medo. Medo da morte. Medo do vazio. Nas suas últimas noites, delirando de febre, ele via sua mãe. Não como ela era, mas como deveria ter enxergado. Uma mulher de luz, de força, de compaixão infinita. E ela chorava.
não de tristeza, mas de esperança. Ela sussurrava: Ainda há tempo. Maurits morreu, cercado de riquezas, mas completamente só. E sua alma não encontrou paz. Foi arrastada para o umbral, um lugar entre mundos, onde almas perdidas vagam sem direção. Um pântano espiritual. E ali, coberto pela mesma lama que ele usava para descrever os pobres, Maurits finalmente compreendeu. O conhecimento que o engrandeceu virou peso. A arrogância que o fez se sentir superior virou corrente. E a alma que antes pisava sobre os outros agora se arrastava no lodo. Ele reviveu tudo. Cada rosto que rejeitou, cada mão estendida que ignorou, cada súplica que desprezou. A dor não era física, era pior. Era a dor de finalmente entender o mal que causou. Durante décadas, ele sofreu naquele lugar. Mas não era um sofrimento sem propósito. Era um sofrimento que ensinava, que transformava, que lapidava. E então, numa noite diferente das outras, uma luz cortou a escuridão. Era Esther. Mas não mais a mulher humilde e frágil. Agora ela era um espírito evoluído, radiante, e olhava para o filho não com raiva ou decepção, mas com compaixão. E pela primeira vez, Maurits chorou de verdade, não por medo, mas por compreensão. Ali, no fundo do abismo, ele pediu perdão e aceitou recomeçar. Se quer se erguer, terá que caminhar por onde um dia se recusou a pisar. O que aconteceu depois foi uma transformação lenta, mas profunda. Maurits começou a ajudar as almas que rastejavam no mesmo barro. Ele, que antes se considerava superior, agora se abaixava para levantar os caídos. Suas mãos, que operavam apenas os ricos, agora carregavam os esquecidos. Ele aprendeu que a lama não é sujeira, é o solo do recomeço. Que o sofrimento não é punição, é escola. E que ninguém, absolutamente ninguém, está perdido para sempre. Entidades antigas observavam sua transformação. Guardiões espirituais reconheceram nele algo raro, alguém que caiu pelo orgulho, mas renasceu pela humildade. Alguém que desceu ao mais fundo abismo e, em vez de se perder, construiu escadas para outros subirem. E então, numa noite de energia intensa, Maurits deixou de existir. Em seu lugar, nascia Exu do Lodo, um guardião das almas perdidas. Um espírito que trabalha onde ninguém quer ir, que abraça quem todos rejeitam. Esther sorriu, emocionada, vendo o filho se tornar mais do que homem, mais do que espírito, e se afastou porque sua missão estava cumprida. Desce onde outros não descem, entra onde outros têm medo de entrar, e sussurra para cada alma quebrada as mesmas palavras que sua mãe um dia sussurrou para ele. Ainda há tempo. Não promete caminho fácil, não oferece milagres instantâneos, mas promete presença, promete verdade e promete que mesmo quando o mundo inteiro virar as costas, ele estará lá. Exu do Lodo prova que não importa quão fundo você caiu, sempre é possível se erguer, que a lama que nos cobre pode ser o barro que nos reconstrói, e que às vezes precisamos descer ao inferno para entender o valor do céu. Essa é a história de Exu do Lodo, uma história sobre queda e redenção, sobre orgulho
e humildade, sobre como o amor de uma mãe pode atravessar até mesmo a morte para salvar um filho. E, principalmente, uma história sobre esperança. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa nos comentários o que você achou. E se inscreve no canal Revelações da Alma para mais histórias que transformam. Até a próxima revelação.